Meus amigos, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Brown Fogo. Eu sou o Daniel Brown e o segundo vídeo na verdade deste sábado aqui, vamos colocar que é o primeiro aí, depois que o dia clareou, coloquei vídeo por volta ali de meia-noite, um compacto de perguntas e respostas, depois aí 3 da manhã surgiu essa parada do Yaya Touré, eu já deixei um vídeo prontinho ali no meu canal e agora a gente vai comentar de maneira mais aprofundada, Antes a gente foi de maneira um pouco superficial, falando um pouco da carreira do jogador, a reação dessa notícia bem repentina, parece que é um déjà vu dessa situação do Honda, ainda mais por se tratar do mesmo empresário, mas a gente vai tratar de algumas coisas aqui. Antes de mais nada, peço para que você se inscreva aqui no canal, ative as notificações para não perder nenhuma novidade, comente o seu nome, a cidade de onde você está falando, que eu vou te mandar um salve sempre aqui no início do vídeo. E a outra situação, obviamente, eu vou colocar aqui, não vou deixar de aproveitar e colocar aqui o link do Relíquias Alvinegras, você que quer uma camisa do Botafogo, todos os modelos, todas as épocas, todos os tamanhos, cores, só me chamar lá no direct. Pessoal, tudo começou ali por volta das 2, 3 da manhã, quando o Renan Moura, repórter da Rádio Globo, já foi setorista do Botafogo, hoje ele é setorista do Flamengo, geral também, trouxe aí que há uma negociação, há um contato entre Yaya Touré e Botafogo. Essa aqui é a primeira informação, não significa negociação avançada, não significa que o cara já está aí numa expectativa de jogar, vamos com calma, eu acho que há uma empolgação muito forte por conta dessa chegada aí de tudo que aconteceu recentemente, não tem nenhuma semana com a questão do Honda. E aí, gente, a gente tem algumas novidades pra gente constatar aqui que são importantes pra gente fazer uma atualização do que pode virar numa novela, A gente não sabe realmente, tá tudo muito obscuro nesse momento depois de uma notícia tão repentina, por parte do Botafogo, por parte do empresário, posicionamentos diferentes, enfim. O que importa, o que, na minha opinião, é primordial pra gente comentar, foi o boom da torcida. Como eu disse, a torcida aí enlouquecer e já tá maluca, A torcida do Botafogo já colocou a hashtag Yaya no Botafogo, nos Trading Topics ali do Brasil, líder e terceiro colocado nos Trading Topics mundiais, Isso daí, e falando só de Twitter, tá, gente? Tem as outras redes também. E obviamente que o vazamento dessa informação tem tudo a ver com isso, Tem tudo a ver com a reação da torcida, com a reação da imprensa, com todo o barulho, que isso ia fazer para estremecer todo o acontecimento, porque de fato foi exatamente isso que aconteceu com o Honda. O cara foi oferecido, o Botafogo entrou em contato, e aí com a chegada do Cortez, talvez não fosse prioridade, mas foi um barulho tão enorme que o Botafogo acabou se animando, que o Honda acabou se animando e o casamento aconteceu. Vale lembrar, pessoal, falei no vídeo de ontem, mas você que não viu o vídeo ontem, eu acho que vocês devem dar uma olhada nesse vídeo aí que eu publiquei por volta das 3 da manhã, Hoje, o vídeo é hoje, A gente fala ontem, porque o dia não tinha amanhecido ainda. Mas foi um vídeo que eu publiquei neste sábado aí por volta das 3 da manhã, falando que o empresário Marcos Leite era o responsável, o representante dessa negociação, dessa possível negociação no Brasil. E é o mesmo cara que negociou tudo o que aconteceu com o Honda. Então a gente está falando do mesmo empresário que colocou o Honda no Botafogo, o cara que pode viabilizar essa chegada aí, essa possível ou não chegada do marfinense aí no Botafogo. E aí eu vou colocar aqui o tweet para vocês, o Marcos Leite colocando um bando de foguinho, o que é óbvio que tem a ver, que remete a essa negociação entre Botafogo, entre Yaya Touré, o fogão, esquentando, essa negociação ela realmente acontecendo e o Marcos Leite, colocando mais lenha na fogueira para realmente estremecer aí, bombar ainda mais essa situação e dar um gás aí para que a torcida continue falando disso. Só que o Botafogo, diferentemente da situação do Honda, quando houve o boom, o Botafogo ele entrou, embarcou, surfou no hype e foi nessa onda para fechar com o Honda. A gente viu os dirigentes muito animados, a gente viu o Botafogo se posicionando, a imprensa que cobre o Botafogo detalhando alguns pontos a respeito do Honda, mas nessa situação do Yaya Touré, o Botafogo está sendo um pouco mais conservador. Afinal, o Botafogo é um clube que está com problemas financeiros, o Botafogo acabou de sair, não tem nem uma semana que o Botafogo saiu desse alarde todo em relação ao Honda sendo confirmado com a camisa do Botafogo, Inclusive, há 2 semanas atrás ele foi confirmado como novo jogador e há 1 semana atrás apenas ele foi apresentado. Ah, Daniel, você acha que pode ser mentira? Não, mentira não é, Que há um contato, que há uma consulta, que realmente existe um contato entre ambas as partes, Isso daí não tenha dúvida, A gente está falando de um empresário colocando isso no seu perfil social, um empresário que viabilizou a chegada do Honda.
A gente está falando de um jornalista muito sério, que é o Renan Moura, que acertou, né? Tudo que ele falou no início, foi o primeiro a dar a respeito do Honda, tinha total sentido. Então, mentira, rapaziada, não é. Agora, é uma situação que ela é parecida com a do Honda em alguns moldes, né? Principalmente em relação ao empresário, a situação, vazou, a torcida inflamou, mas é diferente dentro do posicionamento do Botafogo. Pelo Botafogo já ter saído de uma negociação muito grande aí, o Alvinegro, ele está se posicionando um pouco, ele está em silêncio, né? E a única pessoa que se manifestou, soltou uma coisinha para dar uma consideração e dar uma despistada, apagar um pouco esse fogo para ver realmente o que vai ser feito, né? Pelo menos é a minha interpretação, por mais que não seja uma mentira, o Botafogo realmente não tem dinheiro, foi o Ricardo Rotenberg. Aí eu vou colocar aqui o posicionamento do diretor do Botafogo, né? Membro do comitê de futebol da equipe, né? Um cara que ficou muito entusiasmado, né, naquela negociação do Honda, que vem cada vez mais sendo ativa nas redes sociais com os torcedores, na interação com o Twitter no Botafogo. O Rotenberg colocou: não tem nada, não temos dinheiro. Né? Se não tem nada, a questão de não ter nada, de ser mentira, né? Isso vocês podem ter certeza que mentira não é. Né? Realmente existe um contato, uma sondagem, pode ser uma coisa muito embrionária, mas mentira não é. Né? Não temos dinheiro, isso ele está certo. E eu acho que isso daí entra em todos os moldes dessa negociação. A partir do momento que o Botafogo apertou os cintos, disse que ia contratar jogadores mais novos, mais baratos, no mercado alternativo, que ia diminuir a folha, tentar diminuir em 3 vezes a folha, quase conseguiu, está em 1,5 milhão a folha salarial do Botafogo. A folha do Botafogo, ela equivale talvez ao mesmo salário que recebe o Gabigol no Flamengo, né, para você ver como o Botafogo está tentando ser responsável nesse período de transição para a SA, né, mas aí surgiu essa oportunidade de pagar barato pela chegada de um grande jogador que é o Honda, que vai dando uma visibilidade enorme para o Botafogo. Né, e aí o raio batendo 2 vezes no mesmo lugar, né, tem que ver se o Botafogo realmente vai ter esse dinheiro, tem que ver se o cara vai atender a essa questão do teto salarial do Botafogo, que ele não pode passar, não pode exagerar em relação a isso. Né? Imagine você fazer uma loucura financeira nesse momento, seria um caos para o Botafogo. E aí, por conta disso, teria que ser o Botafogo realmente precisa, talvez, né? Eles precisem lá dentro se posicionar de maneira um pouco conservadora. É realmente difícil. Né? A gente está falando aí da chegada já do Honda, né? Um ambiente já conturbado por demissão, troca de técnico, sai Valentim, entra o Autuori, aí o Autuori já tá lá, vê uma parada dessa na internet. Pô, cara, já estão querendo o Yaya Touré, né? E aí, como é que vai ser? Né, a situação ela tem que realmente ter jogo de cintura. O Botafogo ele vai ter que ter jogo de cintura para lidar com mais uma bomba dessa, em que o Botafogo ele vai ter que estudar realmente o que vai ser feito, né, antes de se posicionar. Isso daí para mim é muito óbvio. Mas o ponto central, rapaziada, a notícia ela é verdadeira, existe uma negociação, existe um contato. Pode ter mais empolgação nesse momento por parte do Marcos Leite, né, que já viabilizou, o cara pode estar nessa pegada, nesse pique aí por conta de ter viabilizado a questão, a negociação, o desfecho aí entre Honda e Botafogo, mas o Botafogo nesse momento está sendo conservador, né? Não acho que o Botafogo vai descartar, vai deixar de lado, né? Mas o Botafogo, na minha opinião, ele está sendo cauteloso dentro de mais uma situação de grande porte em termos de negociação. Agora, o que eu penso, né, a respeito de não tem dinheiro, não tem nada, e se o Botafogo esquecer essa negociação? Eu acho uma loucura na medida, né, em que se o empresário chegar, viabilizar, o cara vai chegar, ele pode jogar, né, um contrato tal, com algumas regalias, mas dentro daquilo que o Botafogo pode pagar. Eu acho uma loucura o Botafogo realmente abrir mão de uma posição, de mais uma negociação bombástica de mercado em termos de marketing, visibilidade, publicidade e, obviamente, qualidade técnica, né? Você não tenha dúvida disso. Já está em idade avançada, é um cara que estava na 2ª divisão chinesa, né? Recuperando o jogador fisicamente. Yaya Touré, não é boa mesmo, cara. Não existe comparação do Yaya Touré em termos técnicos, né, com talvez nenhum jogador no Brasil hoje, cara. Isso é sério, né? Falando seríssimo. Claro que levando em conta a questão da idade, né? Mas eu acho que não tem, né? É claro, o cara vai pedir 500 pau por mês, né? 600 mil por mês, até 300, né? Não tem como. Aí não tem como, o Botafogo não tem dinheiro, tchau e bênção, um forte abraço. Mas aceitando, né, uma condição que o Botafogo consiga pagar e encaixar na folha salarial, meu amigo, não tem como deixar passar uma oportunidade dessa, cara. É qualidade técnica, visibilidade de mercado, possibilidade de patrocinadores que o Botafogo já poderia estar captando, né? Sócio torcedores também, que o Botafogo já está dando mole com o Honda, já era para ter feito um plano, né, em relacionado a alguma coisa, né, com a chegada do Honda, já era para ter feito uma movimentação por um patrocinador com essa chegada do japonês, né? Não vem sendo feito da maneira adequada, na minha opinião, né? Então, 2 raios batendo 2 vezes aí no mesmo lugar,
né? Na minha opinião, não tem como ignorar, né, tudo isso que está acontecendo. Você pode negociar, estudar e ver que não é viável, ok, aí eu entendo, mas ignorar isso, né, absolutamente não existe. Agora, pessoal, complementando aqui informações adicionais a respeito do Yaya Touré, né, que eu acho interessantes aí, que eu não coloquei no vídeo desta madrugada, né? Então, vamos lá, né? Falando sobre o auge do jogador, né? O auge do jogador, ele começou a cair um pouco de rendimento, e isso tem muito a ver com a chegada do Guardiola no City, né, que ele talvez tenha perdido um pouco de espaço e aí depois retornou para o Olympiacos da Grécia. As últimas temporadas em altíssimo nível do jogador foram 14-15, 15-16, 16-17. A partir da temporada aí 16-17 ele já começou a alternar em partidas em que ele ficava um pouco no banco, em que ele voltava um pouco para a equipe titular, né? No time de 17-18 aí ele já começou a ficar um pouco, até um pouco demais no banco, né? Na última temporada dele pelo Manchester City, embora tenha sido campeão inglês, se despediu com o título da Premier League, ele atuou apenas em 13 jogos na temporada, não marcou nenhum gol, né? Ao contrário das outras temporadas, né? Na temporada 16-17 ele fez mais de 20 jogos, na temporada 15-16 ele atuou em, acho que mais de 30 partidas, né? Foi absolutamente fundamental em diversos aspectos para a classificação da equipe para a Champions League, né? Não foi campeão nesses anos aí que eu falei, né? O Chelsea foi campeão 16-17, em 15-16 o Leicester, né? Naquela campanha histórica do Leicester que ninguém esperava, né? Como candidato ao título, né? Que foi campeão lá com Vardy, né? Com Mahrez. E aí ele acabou se despedindo, né? Depois saiu em 2018, né? Saiu até trocando muitas farpas aí com Guardiola, com quem talvez ele tivesse tido problemas lá no Barcelona, entre 2007 e 2010 ou 2009, se eu não me engano, né? Foi o período, acho que ele ficou 3 anos no Barcelona, o período que ele ficou ali, foi projetado, assim, começou a jogar um futebol de alto nível mesmo, e aí não recebeu muitas oportunidades na mão do próprio Guardiola, foi para o City, se consagrou, é um ídolo histórico, um dos maiores da história do Manchester City, da história recente do clube, desde que enriqueceu, foi aí comprado por investidores, né, do Oriente Médio. O time realmente mudou, elevou o seu nível, né, era uma equipe pequena, e o Touré, né, junto com alguns outros nomes, como o Agüero, o Balotelli, né, são nomes assim muito emblemáticos nessa virada de chave da equipe de Manchester. Pela seleção de seu país, né, a Costa do Marfim, junto de Drogba, ele marcou uma geração. Claro que a idolatria dele não chega perto da de Didier Drogba, que é realmente o maior jogador da história da Costa do Marfim, mas o Yaya Touré, vamos dizer que era uma dupla, né, nessa geração que marcou tanto na história da seleção. Pela seleção da Costa do Marfim, foram 3 Copas do Mundo disputadas, em 2006, 2010 e também no Brasil em 2014. Yaya Touré bateu na trave em 2 Copas Africanas de Nações em 2006 e 2012, até se sagrar campeão em 2015, levantando o troféu. O Yaya lá em 2015, né, entre 2013 e 2015, diria que foram os principais anos aí da carreira, né, o auge, o ápice realmente da carreira do marfinense. O Yaya Touré, além de ter conquistado, carimbado a sua marca, né, a sua história na seleção de Costa do Marfim, também ajudou a equipe a ser campeã, a equipe do Manchester City, né, de onde ele se transferiu de um mero coadjuvante, vamos dizer, claro que muito importante no Barcelona, para um protagonista na Inglaterra, né. Ele foi considerado o melhor jogador da Premier League de 2013/2014, né, sendo campeão com 24 gols, 12 assistências, enfim. Lembrando que ele também deixou a sua marca em outros lugares, né? Ontem eu falei Shakhtar Donetsk, né? Na verdade é o Donetsk, né? Que é um time da Ucrânia que já até faliu, já fechou as portas, né? Ele já jogou por lá, jogou no futebol da Bélgica no início da carreira, e também jogou no Mônaco, além do Olympiacos. Ele também é considerado uma figura muito importante, um ídolo no clube grego, embora tenham sido passagens mais curtas em relação a Barcelona e City. E agora vamos aos títulos do cara, só para completar aqui. O cara é campeão pelo Olympiacos, só pelo Olympiacos. Ele é campeão grego de 2005-2006, da Copa da Grécia da mesma temporada e da Supercopa da Grécia em 2006 também. Pelo Barcelona, foi bicampeão espanhol, campeão da Copa do Rei, campeão da Supercopa da Espanha, campeão da Liga dos Campeões em 2008-2009, campeão da Supercopa da UEFA 2009 e também do Mundial de Clubes da FIFA em 2009, né, naquele jogo que o Messi, né, fez um gol de peito em cima do Estudiantes, né, que também a gente lembra muito de futebol. Pelo City, o seu auge, foi campeão inglês em 11, 12, 13, 14, 17 e 18, portanto, tricampeão da Premier League.
né? Campeão da Copa da Inglaterra uma vez, Supercopa da Inglaterra uma vez e Copa da Liga Inglesa ele foi campeão 3 vezes. Pela seleção nacional, o grande título Campeonato Africano de Nações de 2015, além da disputa de 3 campeonatos mundiais. Prêmios individuais, anote no seu caderninho, rapaziada, é muita coisa. Futebolista do ano, 4 vezes, né? Futebolista africano do ano, 2011, 2012, 2013 e 2014, 4 vezes consecutivas. Equipe do ano pela Premier League, né? Ele esteve na seleção da Premier League em 2 temporadas, 2011, 2012, 2013 e 2014. Foi considerado o melhor jogador da Premier League de 2013 e 2014 por uma revista. Pelo L'Equipe, ele esteve na seleção do mundo do ano de 2013 e recebeu o prêmio de craque do jogo de uma partida, né, da fase de grupos da Copa do Mundo realizada no Brasil em 2014. Então, Yaya Touré já aprontou boas exibições aí em solo brasileiro, né, numa partida em que a Costa do Marfim venceu pelo placar de 2-1 o Japão. E nessa partida, curiosamente, quem foram os jogadores que se enfrentaram nesse confronto no Brasil em 2014? Eu acho que vocês já podem dar uma olhada aí do lado, né, nessa imagem. Então, é isso, rapaziada. Vamos ficando por aqui. Um forte abraço, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder absolutamente nenhuma novidade e a gente vai pontuando todos os acontecimentos a todo momento. Valeu!